Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Michele Penha, do curso CBPJU, e fui convidada para tratar com vocês, né, de algum tema, né, de algum conteúdo, né, para fazer com que o nosso curso aí tenha andamento, mesmo nesse período de isolamento social, né, por causa da coronavírus e por causa da questão referente às medidas protetivas. Então, eu vim aqui tratar de um tema que eu acho de grande importância para os advogados, para os operadores do direito, de uma forma geral, e trazer um pouquinho para vocês, né, de questões que nós podemos utilizar agora, nesse momento que nós estamos passando, né? Eu trouxe um material aqui para a gente compartilhar, já já eu vou falar com vocês sobre isso. Mas antes disso, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui. É muito bom ter esse contato aqui, são coisas que a gente sempre quer fazer, né? E acaba não tendo tempo, né? Por causa das demandas, né? Normalmente que a gente tem, tanto no escritório quanto nas aulas, então acaba não tendo um tempo de ter esse momento aqui gravando, né? Gravando para vocês, falando um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais os assuntos, né? Então, é uma ótima oportunidade, para mim está sendo uma ótima experiência, e nós vamos hoje trabalhar as tutelas provisórias, né? Eu fiquei um pouco na dúvida, na verdade, com relação ao tema que a gente ia tratar aqui hoje, né? Como vocês sabem, alguns de vocês são meus alunos, né, na pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil, também na pós-graduação de Direito de Família, né? E eu trabalho o processo civil, né, a questão processual. É sempre voltada para o direito material, né, com questões relacionadas à instrumentalização do direito material, né, o foco do meu trabalho é esse, né, é trabalhar o processo civil numa visão bem prática, numa visão bem dinâmica, né, do processo, aquilo que a gente faz no dia a dia, na prática forense. Então, eu fiquei um pouco na dúvida sobre o tema, né, como inaugurar, né, esse momento aqui de gravações, de conteúdo com vocês, e fiquei pensando, né, dentro da esfera privada, do direito privado, por exemplo, né, as demandas relacionadas a direito de família, isso também temos muito temas para tratar, né, contratual, o direito contratual está aí com diversos institutos, né, que a gente também poderia trabalhar, juntando um pouco de processo civil com direito civil, direito material, direito do consumidor. Então, são diversos assuntos aqui que a gente poderia até tratar e pode até ser um outro encontro, né? Podemos até marcar um outro encontro. Só que hoje eu escolhi um tema justamente por causa das demandas, né, do escritório, por causa das questões relativas à forma, né, de agilizar o nosso trabalho como advogados, como operadores do direito. Então, eu escolhi o tema das tutelas provisórias de urgência, né? Então, nós vamos trabalhar as tutelas provisórias de urgência no Código de Processo Civil de 2015 e também com a visão, né, a utilização dessas tutelas agora na pandemia, né, do coronavírus, né? Então, é um assunto que eu não consigo esgotar em um encontro só, né, as tutelas provisórias de uma forma geral, por isso que eu escolhi trabalhar as tutelas provisórias de urgência. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho do meu conteúdo, né, do conteúdo que eu preparei para vocês hoje, para a gente discutir alguns pontos, né, relativos a essas tutelas, tá? Só um minuto, já estou compartilhando. Então, estamos aqui vamos ver o nosso conteúdo, né, um conteúdo que eu preparei para vocês para a aula de hoje, né? Para quem não me conhece, né, eu estou com vocês aqui eu estou no CBPJU, né, há um tempo, né, desde o início do curso. Nós trabalhamos aí nas diversas áreas do direito, com curso de especializações, né, em pós-graduação, e eu sou professora da pós-graduação de Civil, Processo Civil, de Família, de Consumidor, e também a coordenadora da pós de Processo Civil, né, em algumas localidades, né. Aqui em Niterói, nós trabalhamos também com a pós de Civil e Processo Civil, estamos em andamento com a pós de Família, e em outras regiões também. Eu sou a professora Michele Penha da Silva, sou advogada, né, sou também consultora jurídica, né, pesquisadora, sou professora de graduação, então eu estou em contato, né, direto com os alunos no dia a dia, né, de graduação, e pós-graduação também, né, aqui na CBPJU e em outras instituições.
O tema da nossa aula, né, na verdade, eu escolhi para hoje tratar o quê? Das tutelas provisórias de urgência no Código Civil no Código de Processo Civil de 2015, né? E também, né, diante desse tempo, desse momento que nós estamos vivendo de coronavírus no Brasil. Por que escolher esse tema? Conforme eu havia falado, é um tema que está sendo muito utilizado nos dias atuais, né, pela nossa prática forense, no nosso dia a dia, mas também é um tema que é bem questionado, né? Quando eu trabalho esse conteúdo em sala, normalmente eu trabalho com processo de conhecimento, então eu estou sempre tratando de aspectos relacionados, né, à tutela jurisdicional, né, nas aulas de processo de conhecimento, e quando eu me deparo, né, com esse assunto, quando a gente se depara com esse assunto, eu vejo que ainda há dúvidas, né, de muitos operadores do direito, muitos colegas, relacionado ao quê? A como operacionalizar, a como utilizar, né, dessas tutelas que foram aí traduzidas para a gente, que foram aí introduzidas e traduzidas no novo CPC, né, de uma forma mais clara, extensa também, né, ampliou a aplicação, o CPC novo, né, ele ampliou a aplicação aí das tutelas provisórias, ele trouxe uma reestruturação. Então, eu acho importante, né, trabalhar as tutelas de uma forma geral, tanto na pós, um aprofundamento maior, e como também nesse momento que nós estamos vivendo, né? Conforme eu falei, eu sou a professora Michele, sou professora de processo civil e processo civil, e nessas minhas aulas, a gente normalmente trabalha muito a questão prática, né? A vivência mesmo do advogado, né? Junto com o processo, tá? A gente vive hoje, né, isso é notório, todo mundo já está até acostumado um pouco já com esse isolamento, com essa questão da quarentena, né, em razão do quê? Dessa pandemia do coronavírus, né, dessa crise sanitária que a gente está vivendo, que está justamente influenciando em todas as áreas, né, está afetando todos os setores da sociedade. Então, a busca por soluções jurídicas vão surgir no nosso dia a dia, né? Demandas nos nossos escritórios, né? dos nossos clientes, né? Tendo o quê? Dificuldades, muitas vezes, em cumprir certas determinações. Então, isso vai acontecer, já está acontecendo no dia a dia, né? E vai acontecer ainda mais, né? Então, estudar o quê? Essas tutelas vai ser, na verdade, uma forma de instrumentalizar esse direito, né? De ajudar, auxiliar, né, vocês nessa utilização aí desse instituto processual, tá? As demandas que nós estamos enfrentando, elas vão desde as medidas, né, da aplicabilidade das medidas da administração pública, de minimizar mesmo os efeitos da pandemia e as suas consequências, né, justamente na relação privada, e também o quê? Da colisão, né, entre muitas vezes direitos e garantias constitucionais. Então, nós estamos vivenciando isso. E essas questões, elas acabam passando, né, a trabalhar no nosso dia a dia, passando a constar no nosso dia a dia, tá? Vários órgãos e autoridades aí que nós tivemos ao longo do tempo da pandemia e da quarentena tiveram o quê? Diversas medidas, né, medidas legais, né, medidas provisórias, resoluções, né, instrumentalizaram, na verdade, essa questão de restrição de serviço, de atividade, de isolamento social, né, e isso, de certa forma, desencadeou uma crise, não só nacional, não só no Brasil, mas uma crise econômica global, né, que está abalando, sim, as relações jurídicas pré-existentes, né, os contratos que já estão firmados, né, as questões relacionadas a família, né, a convivência familiar, né, ali influencia na convivência familiar, né? Então, na verdade, essa situação, né, de isolamento, de quarentena, de fechamento dos comércios e das atividades em geral, abala, sim, as relações pré-existentes. E, além disso, acaba criando, né, diversos conflitos jurídicos novos, né, que precisam ser resolvidos, que precisam ser levados, né, ao judiciário na busca de uma tutela jurisdicional, né? Então, hoje, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento, na verdade, incomum, né, ele trouxe inúmeros reflexos para o direito, né, e intenso debate também, né, da comunidade jurídica. Então, o tempo inteiro na internet, né, o tempo inteiro em artigos
e decisões judiciais nesse sentido, tá? Então, por isso, a importância de visualizar um tema do direito processual, né, dentro do momento que nós estamos vivendo de pandemia, tá? Então, o que a gente vai enfrentar? Nós já estamos enfrentando diversas demandas. As demandas, elas surgiram, as demandas, elas vão surgir, ainda diversas outras demandas vão acontecer, tanto na esfera empresarial, né, quanto na esfera trabalhista, no próprio direito do consumidor, nas relações, né, contratuais, de uma forma geral, nas relações do direito de família, até mesmo nas relações previdenciárias, tributárias, administrativas e constitucionais. Sem falar, né, no reflexo também na esfera penal, que está tendo também essa situação, essa condição atual que estamos vivendo com a pandemia, né, do coronavírus e com o isolamento, com a quarentena, né, com as questões restritivas aí provenientes desse momento. Então, o que vai acontecer? Diversos provimentos jurisdicionais vão ter que ocorrer, tanto nos processos que estão em curso, né, como também, né, nos processos que virão, né, no surgimento de novas lides, né? Então, nós temos, inclusive, que trabalhar isso. Mas, do outro lado, os operadores do direito, vocês, colegas, que estão aí no dia a dia, na prática forense, vocês sabem o quê? Que a paralisação do trabalho presencial, né, dos diversos tribunais do nosso país, e a suspensão de prazo, ele acaba dificultando, né, o andamento, né, do processo, né, e a gente tem que ter medidas, verificar, na verdade, instrumentos processuais que a gente tem, né, para que a gente dê, na verdade, uma efetividade maior aos direitos, né, já dos nossos processos ou de processos novos, né. Então, na verdade, foi essa a razão da escolha, né, e da importância de estudar as tutelas provisórias de urgência, principalmente nos dias atuais, né. Já é um tema muito importante para o direito processual de uma maneira geral, porque o novo CPC ele trouxe uma alteração na estrutura, né, com relação a essas tutelas provisórias, né. Então, nós temos uma nova estruturação legal dessas tutelas provisórias e, além disso, hoje nós temos formas de utilizar essas tutelas, né, buscando dar maior efetividade, né. Mesmo com os prazos suspensos, né, que nós sabemos aí por determinações, né, do CNJ, por determinações dos tribunais, mesmo com os prazos suspensos, a atividade jurisdicional de urgência, ela não pode parar, né? Situações que não podem deixar de ser levadas a juízo, de buscar uma tutela jurisdicional, né? Então, o objetivo mesmo da gente conversar um pouquinho hoje é o quê? É para entender um pouco como a gente pode manusear esses instrumentos da melhor forma e de forma estratégica, né? Para quê? Para que você consiga alcançar aí, né, o objetivo relacionado ao direito, ao seu direito ou ao direito do seu cliente, tá? Então, na verdade, é uma forma que nós precisamos hoje entender e nos aprimorar, né? Tanto em diversas áreas, né? Não só nas tutelas provisórias, mas a área processual em si, nós temos que buscar ferramentas, mecanismos, né, que façam com que o processo ele tenha um resultado útil, né? Ele tenha uma finalidade, uma efetividade, né? E com a grande quantidade que hoje tem no judiciário de tutelas provisórias, principalmente a de urgência, né, nós temos que ter o quê? Uma atenção especial para a realização desse pedido, né? Os operadores do direito de uma forma geral, os juízes, né? Todo mundo que lida com o processo tem que ter um olhar diferenciado para entender, né, a dinâmica atual das tutelas provisórias em razão da pandemia, né, e das questões relacionadas a coronavírus, tá? Nós tivemos, então, aqui, ao longo dos meses, né, desse último mês, que estamos aí em quarentena, né, desde março, nós tivemos aí uma série de medidas, né, tomadas pelo judiciário, né, a paralisação, o cancelamento de sessões presenciais, né, a questão da suspensão de prazos, né, então mudou mesmo a nossa rotina, né, a rotina do advogado, a rotina do operador do direito e a rotina dos próprios tribunais, tá? Hoje, nós temos uma nova resolução, a Resolução 314 de 2020. Essa resolução, ela trata, né, desse regime especial diferenciado de trabalho do judiciário, né? Nós tínhamos até então
é a Resolução 313 de 2020, que foi prorrogado os seus prazos, né, e alguns aspectos relacionados a ela pela Resolução 314, tá? Nós vamos ter ainda um período, né, grande aí desse regime diferenciado, podendo ser estendido, né, acredito que sim, né, dependendo da situação. E nós temos aí a volta, né, em muitos tribunais dos trabalhos, né, a partir de maio. Né? Então, nós vamos ter que começar a lidar com essas questões, né, dia a dia. Já estamos lidando com a busca de tutelas provisórias e agora nós vamos ter que lidar tanto com a busca, né, por tutelas provisórias, por medidas provisórias, quanto as demais demandas aí do dia a dia, né, os recursos, os prazos processuais correndo, tudo isso que a gente vai começar a vivenciar junto, né. A Resolução 313, ela falava assim, né, que fica excluída, né, dessa suspensão as medidas liminares, né, e a antecipação de tutela, né, relativa, né, qualquer natureza, e relativa também no âmbito dos juizados especiais. Então, ela já ficava o quê? Excluída aí, né, essas questões de tutela do prazo processual. Então, nós já estamos aí, ao longo do tempo, desse período de suspensão, de quarentena, né, propondo ações, demandas, né, trabalhando essas medidas ao longo do tempo, tá? No Rio de Janeiro, nós temos a resolução, o ato normativo 12, que também trata, né, dessas questões e preserva justamente a possibilidade, né, de atendimento das questões de natureza urgente, tá? Então, nós temos essa resolução para dar fundamento ao nosso pedido de tutela provisória de urgência, tá? Então, nesse período, né, nós acionamos o judiciário, nós buscamos as questões, as tutelas jurisdicionais no judiciário e tivemos aí uma série de decisões, né, baseadas justamente na pandemia, né, no coronavírus, relacionada a diversos setores da sociedade, diversas áreas, né, tanto no direito civil, quando a gente trabalha aqui, né, a questão relativa a contrato de aluguel, né, em shopping center, que foram o quê? Que a partir de uma concessão de tutela de urgência, né, foi o quê? Suspenso, né, parte do contrato de aluguel. Então, nós tivemos algumas demandas envolvendo esses contratos, né, questão contratual, questão aqui imobiliária, né, de locação, né. Temos também a restrição de algumas atividades, muitas atividades, muitos empresários, né, buscaram aí na justiça, né, tutelas para reabrir o seu comércio, né? Então, nós tivemos aí algumas decisões no sentido de negar a reabertura, né, de algumas atividades, de shopping, baseadas nessas tutelas provisórias, tá? No caso, as de urgência, muitas delas, né? Então, nós trabalhamos aqui esses aspectos. Nós temos também, né, questões relacionadas a plano de saúde, né? Então, com base justamente na questão da pandemia, né? Muitos jurisdicionados buscaram aí, né, certos direitos, garantias, né, relacionadas aos seus planos de saúde, como, por exemplo, a decisão em São Paulo de não excluir beneficiários nesse período, né? A questão relacionada também a restringir o acesso de certas pessoas a certos lugares, isso também foi parar, né? Acabou indo para o judiciário muitas vezes e sempre através de medidas liminares, tutelas provisórias, né? Foram aí trabalhando, entregando, na verdade, a tutela jurisdicional de alguma forma, né? Então, aqui nós tivemos um paciente com suspeita de Covid-19, né, que deveria ficar em isolamento, então essa demanda foi levada também no plantão judiciário de São Paulo, né, e foi decidido aí, através de tutela, uma liminar, né, pedida pelo Ministério Público, para que determinado paciente ele se mantenha em isolamento. Então, são questões que a gente pode discutir em outra aula, questões de conflito de garantias, princípios e garantias, mas que foi aí... que a juíza, no caso, né, o juiz teve que dar uma solução, né, para aquela situação. Porque muitas vezes as leis, a normatização, ela não acompanha, né, as demandas da sociedade, que é o que acontece. Nós temos lá as medidas, através de medida provisória, medidas restritivas, né, mas que ela não detalha, elas não vão detalhar, né, todas as situações jurídicas que podem surgir, né, todos os conflitos. E isso é o judiciário que vai acabar tendo que lidar com essas questões.
né? Planos devem garantir tratamento imediato a infectados pelo coronavírus, então aqui também temos uma medida de urgência, né, que foi dada nesse sentido. Temos aqui também uma decisão relacionada a pacotes de viagem, então direito do consumidor, né, o cancelamento sem multa de pacotes de viagem, isso aí está acontecendo quando a empresa ela não faz, na verdade, uma negociação, uma conciliação, né, acaba indo para o judiciário para buscar, né, essas tutelas aí, tá? Uma outra questão também que é bem interessante, né, é uma decisão que foi dada também em concessão de tutela provisória para impedir a realização, né, de obra de reforma em apartamento, né? Porque como as pessoas estão em quarentena, né, estão lá nos lares, né, em suas casas, né, a obra acaba tirando a tranquilidade, né, da pessoa, mesmo no momento permitido, mesmo permitido pela assembleia, talvez do condomínio, mesmo permitido aí, né, pelas regras, né, do direito privado de uma forma geral, mas acaba que nesse período, né, diversas situações foram levadas a juízo e as decisões foram no sentido de não permitir as reformas, tá? Outras questões com relação ao direito imobiliário, condomínio também, né? A questão de restringir o acesso à área, né, privada, à área comum, na verdade, a área comum, né, do condomínio. Por quê? Porque certo morador, né, estava querendo utilizar as áreas, né, mesmo no período de suspensão da utilização, né? Então, o condomínio teve que acionar a justiça, tá? Influenciou também o direito empresarial, está influenciando, nós temos aí umas diversas demandas, né? Tutelas, aí já estamos falando da tutela de urgência cautelar, né? Nós vamos saber já a diferença de uma para outra. Para quê? Visando a recuperação judicial de determinada empresa. Então, essas demandas nós também estamos aí tendo no judiciário. E aquelas que eu havia falado, com relação a locação, né, a suspender certos serviços, a certas cláusulas contratuais, né, relativa a pagamento de taxas, né, de, por exemplo, lojas em shopping centers. Também temos aí, no direito de família, né, questões envolvendo aí, né, idosa que mora com uma família, né, com uma das filhas e a outra quer ver a mãe, quer ver, mas nesse período de coronavírus, como que isso está sendo, né? Então, foi dado, né, a proteção aqui no estado do Rio de Janeiro, né, de contato, na verdade, virtual nessa situação, né? Então, foi dada aí essa decisão. Questões relativas a atividades, muitos hospitais que queriam continuar com seus atendimentos, né, eletivos, atendimentos que não, na verdade, não voltados para o coronavírus, então também foram aí buscar e muitas vezes foram negados esses pedidos, tá? O aluguel, como a gente falou, nós estamos vendo, então, que tem várias demandas aqui relacionadas a direito imobiliário, né? Escritório de advocacia também que consegue redução de aluguel até maio, tá? A própria Defensoria Pública, né, e o Ministério Público ingressando aí com diversas tutelas, com diversas ações, né, ação civil pública, muitas vezes, né, para proteger de forma coletiva, né, os indivíduos. No caso aqui, uma medida acautelatória e inibitória, né, de possível uso irregular e ineficaz de certos medicamentos que foram aí utilizados pela população, né, foram pessoas à busca desses medicamentos que talvez, né, tenham eficácia aí contra o coronavírus, então a Defensoria Pública também se mobilizou. Lojas, né, famosas como, por exemplo, a loja Americana, nós tivemos aí a decisão da reabertura desse grupo, né, empresarial, tendo em vista as questões relacionadas ao que ele vende, aos seus bens, né, aos seus serviços que são ali disponibilizados, né? Então, na verdade, a loja Americana também vende alimento, então, por isso nós tivemos aqui decisões nesse sentido. E algumas decisões que não são a nível de tutela, mas que eu achei interessante colocar aqui, que pode ser um dos seus pedidos no seu processo, talvez você peça aí nesse período, né? Porque uma das partes necessita e você peça aí em tutela provisória alguma questão relacionada a levantamento de valores, né? Então, nesse caso, foi o quê? Uma penhora online que foi indeferida, né? Tendo em vista aí a situação, né? De
de estado de emergência, né, a crise econômica, tá? Então, essas são questões, gente, questões que, na verdade, vão acabar, né, tendo que ser discutidas, né, tanto por nós, né, professores, no nosso dia a dia, né, como também na prática, né, do advogado. Então, é para isso que eu estou aqui, para falar um pouquinho e dar algumas soluções, né, processuais diante justamente, né, desse tempo, né, da justiça, que agora está um tempo maior, né, tendo em vista o período de suspensão dos prazos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é entender o que é uma tutela provisória, né? Qual a importância desse instituto, né, para o direito processual, para a efetividade do direito, né? Isso é muito importante, né? Entender os institutos e a sua base jurídica, para a gente poder saber o que criticar, discutir, ler um determinado conteúdo e verificar se aquilo está mesmo, a sua aplicação está correta, uma interpretação na sua hermenêutica, né, tanto legal como constitucional. Então, isso é muito importante, né? Desde a ideia que a gente tem de tutela jurisdicional, o que a gente tem em mente, né? A gente tem em mente que quando há violação de um direito, ou a iminência de violação de um direito, você vai buscar o quê? A resposta, né, do Estado através dessa tutela jurisdicional. É lógico, né? Se você puder fazer isso de uma outra forma, né, isso é uma noção que nós temos que ter hoje, né, da jurisdição, que é a ideia da jurisdição no seu contexto, né, entre os meios alternativos, entre os meios de solução de conflito. Então, por isso que eu trabalho da seguinte forma, né, a contextualização da jurisdição entre os meios de solução de conflito, porque não é só a jurisdição, né, através do Estado, a resposta jurisdicional do Estado, né? Nós temos outras possibilidades, nós temos a conciliação, a mediação, a negociação, a arbitragem, né, formas de não buscar, né, justamente o judiciário para poder solucionar o problema. Mas quando a gente busca, né, uma tutela, uma resposta estatal, uma tutela, né, jurisdicional, a gente está exercendo ali, né, o nosso direito de ação, que vai se materializar através da demanda. Essa demanda se concretiza, né, através dos pedidos na petição inicial. E um desses pedidos pode ser justamente o quê? De tutela provisória, né? A petição inicial, como eu estou dando exemplo aqui, ou pode ser também o próprio pedido de tutela provisória, seja cautelar ou antecipada, que nós vamos ver já já, tá? E depois disso, o que acontece? A jurisdição, ela vai ser exercida, vai atuar através desse processo, né? Então, esse processo vai ter que ocorrer nesse processo o quê? A realização de diversos atos processuais, né? Então, nós vamos ter lá, se for um procedimento de conhecimento, né, um processo de conhecimento, nós vamos ter desde a inicial, da petição inicial, seja ela a petição inicial com o pedido de tutela, ou seja somente a tutela antecipada em caráter antecedente, ou a tutela cautelar em caráter antecedente, né? Mas depois disso, nós vamos ter o quê? Todo um rito, né, processual a seguir, procedimentos que vão, ao longo do tempo, levar, né, vão ter prazos processuais, justamente, para cumprir, né? Então, vai levar um tempo, né? Então, o processo em si, né, desde o seu início lá, com a propositura da ação, né, da demanda, na petição inicial, ou no pedido no juizado, ou com o pedido de tutela provisória em caráter antecedente, até ter o quê? As fases processuais, como audiência de conciliação e mediação, citação, audiência de conciliação e mediação, né? A fase de defesa, né? A fase de saneamento do processo, a fase de produção de provas, a audiência de instrução e julgamento, até você ter um provimento lá decisório, né? Desse processo, isso leva um tempo, né? E muitas vezes o que acontece, né? A duração do processo, a espera por essa tutela jurisdicional satisfativa, né, ela vai gerar o quê? Riscos, prejuízos para as partes, né? Então, a alternativa que nós temos, é a alternativa que foi dada, inclusive, de forma legal, né? A legislação trouxe instrumentos para isso, para que haja, na verdade, o quê? Situações em que podemos remediar, né, essa falta de efetividade, né, logo no início do processo, no meio do processo, né?
através de quê? Através das tutelas provisórias, né? A nova estrutura, o novo Código de Processo Civil de 2015, com vigência em 2016, ele trouxe o quê? Uma nova estrutura, né, para as tutelas provisórias. Acabou sistematizando em um livro próprio, né, acabou ampliando a aplicação, o procedimento, né, de aplicação dessas tutelas, né, tentando buscar o quê? Maior efetividade, né? Então, hoje, ela pode ter um pedido de tutela provisória tanto no início do processo, né, até antes, né, do próprio pedido, como um pedido só de tutela, né, provisória de caráter antecedente, como pode ser também na petição inicial ou no decorrer, né, do processo. Então, na verdade, essa tutela provisória, ela tem o quê? Ela vai estar dentro de uma cognição, de um conhecimento que é sumário, né? A análise que você vai ter ali ainda não é uma análise profunda, não é uma análise exauriente, é uma análise o quê? Dentro de uma cognição sumária, né? E o seu caráter, o nome já está falando, tutelas provisórias, né? O seu caráter, sua característica principal de provisoriedade, né? Podendo ser mudada, alterada a qualquer momento do processo, desde que mude a situação jurídica ali apresentada, tá? Então, a utilização dessas medidas, né, sumárias de caráter provisório, tanto de natureza, né, conservativa, que nós vamos ver já, as cautelares, como as satisfativas, que são as questões relativas à antecipação de tutela, né, tutela antecipada, né, tanto a de evidência representa, na verdade, né, não é um conflito, né, mas trabalha aí dois princípios, né, processuais em conflito aparente de norma, né, que é justamente o quê? A segurança jurídica e a efetividade da jurisdição, né? O que vai, naquele momento, pesar mais, né, nessa balança da ponderação. Então, é isso que muitas vezes os juízes analisam, os julgadores analisam, e o operador do direito tem que analisar também para iniciar a sua fundamentação, né? Lembramos também que essa solução, né, ela vai ser proveniente justamente do quê? Vai ser proveniente do próprio direito, da própria relação de direito material que vai estar ali envolvido, né? Eu dei aqui no começo da nossa aula, né, da nossa explanação, o quê? Vários exemplos ali de tutelas, né, provisórias que foram deferidas aí nesse período de suspensão dos prazos, né? E que nesse meio nós tivemos aí o quê? Relações relacionadas a direito material de família, relações de direito empresarial, relações de direito contratual, consumidor, né, direito civil, né, imobiliário. Então, vai depender justamente da exigência ali apresentada com relação ao direito material, né? E uma coisa também que não podemos deixar de pensar é na questão do contraditório, né? Que o contraditório hoje, né, faz parte do próprio conceito, né, de jurisdição, do próprio conceito de atuação, de processo em si, né? O processo é uma relação jurídica ali em contraditório, né? Ou seja, os seus atos processuais em contraditório. Então, a importância, né, desse princípio não foi esquecido pelas tutelas provisórias, não. O que vai acontecer aqui, que normalmente, quando a gente tem um pedido de tutela provisória, se essa tutela provisória ela se basear na urgência, né, ela vai ter aí um aspecto diferenciado, porque não dá para esperar, né? Então, o contraditório, ele vai ocorrer aqui o quê? De forma o quê? Diferida, né? No momento o quê? Posterior, né? Então, isso é importante. Nós não estamos aqui afastando o contraditório nas tutelas. Uma definição que eu acho muito interessante é do Marinoni, né? Quando ele trata aqui diferencia, né, a cognição exauriente da cognição sumária, né? Como ele faz isso, né? Na verdade, ele fala da cognição sumária no primeiro momento, dizendo justamente que são situações, né, decisões derivadas de de convicção, de probabilidade, né? Então, toda vez que a gente estiver falando de tutela provisória, nós estamos falando justamente de uma cognição sumária, e essa cognição sumária, por isso que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o magistrado não deferiu essa tutela, o juiz não deu essa tutela, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem que mostrar, basear, né, o nosso pedido nessa probabilidade,
né? E muitas vezes, equivocadamente, eles também não concedem, né? E aí você pensa, nossa, já coloquei toda a probabilidade aqui do direito, por que não concedeu, né? Então, é uma análise que a gente tem que ser feita de caso a caso, né? Por quê? Ela pode se dar tanto no aspecto de quê? Relacionada a assegurar uma tutela jurisdicional, né? Então, a gente tem aí a tutela cautelar, né? Que é a cautela que assegura, né? a própria tutela jurisdicional, o próprio resultado do processo, né? Pode também, né, em virtude de perigo, né, antecipar, né, total ou parcialmente algum dos efeitos da sentença, né? Então, aqui nós temos a tutela antecipada. Também pode, né, quando o direito do autor, né, surge como evidente, né, então essa é uma outra tutela provisória, podemos ter também a tutela de evidência, né? Então, dependendo da análise, que vão ser todas, nesse caso, uma cognição, dentro de uma cognição sumária, né? Você vai ter aqui o deferimento de certa tutela provisória, né? Ao contrário, na tutela exauriente, o que acontece, né? Você vai ter o quê? A garantia do princípio do contraditório, né? Não permite, nesse caso, o quê? A postergação dessa busca, né, da verdade e da certeza. Né? Então, o juiz, quando concede na tutela sumária, lá na tutela sumária, na tutela provisória, ele declara limitando-se o quê? A afirmar a probabilidade daquele direito. Né? De modo que, se numa cognição mais exauriente, profunda da matéria, ele verificar, né, que, na verdade, aquele direito que supôs, ele não existe, na verdade, né, ele vai normalmente revogar a tutela, se for no curso do processo, ou na sentença, indeferir, tá? As tutelas provisórias, elas se dividem, né? Como elas são divididas em tutelas provisórias de urgência, né? E tutelas provisórias de evidência. Então, o código, ele trouxe para a gente uma divisão, né, bem estruturada dessas tutelas provisórias no momento em que ele traz essa divisão, né? Dando a análise sumária sempre, né? Mas para um caso em que há a questão da urgência, em que há a questão de verificar a urgência, né, o momento, a questão ali contemporânea, ou, na verdade, não, né, na tutela de evidência, simplesmente por ser um direito evidente, né, ali dentro das hipóteses legais, tá? Então, hoje, no momento em que nós vivemos, das circunstâncias atuais, né, com a pandemia do coronavírus, diversas consequências aí vão surgir. E, por isso, a proposta aí do estudo da tutela de urgência, tá? É importante, fundamentado aonde a tutela, né? Qual é o fundamento dessa tutela provisória? Na verdade, a gente pode falar, está no Código de Processo Civil, né? Tá, sim, no Código de Processo Civil, regulamentada, mas a base é uma base o quê? Constitucional. Nós temos aí o princípio da inafastabilidade, né? Da jurisdição, de uma certa forma, né, do acesso à justiça, né, como base legal, a duração razoável do processo, né, a razoabilidade temporal do processo que tem que ter, também está aí como fundamento, né, do próprio instituto, né? Então, nós temos uma base constitucional para o provimento das tutelas, né? Isso é muito importante. Então, para a gente entender como manusear esse instrumento, essas medidas, né, que estão aí para tentar minimizar o dano proveniente do tempo do processo ou da evidência do processo, nós temos o quê? Que estudar as espécies de tutela provisória, ok? Então, eu fiz um quadrinho aqui para vocês, que eu acho que é uma forma de visualizar bem fácil. Aqui que eu trabalho com os alunos, normalmente quando eu trabalho esse tema, né, na pós-graduação, até falando, né, de uma forma mais genérica, na aula de procedimento, de processo de conhecimento, é um momento que a gente para olhar essas tutelas provisórias e como elas foram aí estruturadas no Código de Processo Civil atual, né? Porque o que antes, né, era um processo cautelar, lá no Código de 73, hoje está aqui, ó, nesse livro, nesse grande conjunto aqui de tutelas provisórias, tá? Então, a tutela, ela pode ser tutela de urgência ou tutela de evidência, tá? Hoje aqui, infelizmente, pelo tempo, não dá para a gente esgotar o conteúdo todo, talvez em outro encontro, né? Trabalhar a tutela de evidência, sua aplicabilidade, né? Eu acho muito importante. E hoje nós vamos ficar justamente com a tutela, o quê? De urgência,
tá? A tutela de urgência, ela pode ser dividida em tutela antecipada e tutela cautelar, né? Então, aquele processo cautelar antigo, né? Ele, na verdade, hoje ele está aqui disciplinado, né? Com os mesmos fundamentos, a base, né? De estruturação do Instituto continua a mesma, né? Mudou a legislação, o procedimento, né? Algumas questões, mas está aqui, tá? E a tutela antecipada, né? Também está aqui, né? Ambas tutelas aqui, as duas, podem ser o quê? Podem ser de forma incidental ao processo, ou seja, no curso do processo, né? Desde a petição inicial você já pede ela, ou no curso do processo aconteceu algum momento, alguma questão, né, que preencheu os requisitos ali, e você pode pedir a tutela provisória, né, no caso antecipada ou cautelar, de forma incidental, né, ou em caráter o quê? Antecedente. Essa daqui, né, era o processo, né, que já havia, né, o processo cautelar preparatório, né, mas a tutela antecipada em caráter antecedente não existia no ordenamento jurídico, né, antigo, né, no Código de 73. Nós tínhamos o quê? A tutela antecipada, né, no 273 lá do Código antigo, né, que foi incluído aí em 94, na verdade, né, uma grande conquista, né, para o direito processual civil brasileiro, né, a tutela antecipada, e foi aí, na verdade, o quê? Introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada em caráter antecedente, tá? Então, a primeira coisa, como nós falamos aqui, é entender o quê? As espécies de tutela provisória, tá? Então, aqui nós estamos visualizando quais são as espécies provisórias. Na aula de hoje, nós vamos ficar aqui com a tutela de urgência, né? Analisar um pouquinho de como isso aqui está acontecendo nos dias atuais, principalmente com a pandemia, né? E com as questões relacionadas a coronavírus, tá? Então, para a gente entender mais um pouquinho de tutela provisória, a gente precisa entender a base, a pedra de toque, o que fundamenta essas tutelas provisórias, né? De urgência, né? Então, agora nós já vamos entrar aqui, né, nesse lado aqui em que a gente está, tutela de urgência, tutela antecipada, tutela cautelar e as formas, né, de pedir essas tutelas, tá? Então, é esse ponto aqui. Qual é a pedra de toque? Qual é o fundamento, né? Nós sabemos que o processo, como a gente acabou de falar, ele demora, ele tem um tempo, né, de maturação, de conhecimento, né, daquela demanda, quando ela é analisada pelo judiciário, né? É lógico que esse tempo pode variar, né, de acordo com cada esfera, né, com cada órgão jurisdicional. E o prejuízo sofrido, né, pelo jurisdicionário, pela demora na entrega, né, da prestação jurisdicional, quando essa demora ela não é razoável, essa demora é além do normal, né, ou mesmo quando ela não é, quando esse direito ele acaba se perdendo, né, por falta de uma tutela provisória dessa, esse dano é chamado de dano marginal, né? É o nome que a doutrina trabalha aí na denominação, né? Essas tutelas de urgência, então, elas estão o quê, gente? Junto, conectadas, né? Elas estão o quê? Relacionadas ao problema da demora do processo, né? Então, elas visam justamente o quê? Minimizar esse dano marginal, ou seja, esses danos decorrentes da entrega tardia da prestação jurisdicional, né? Então, até em 94, isso foi de grande validade para o nosso ordenamento jurídico, né? Nós não tínhamos nem o princípio aí constitucional explícito da duração razoável do processo ainda, tá? Mas nós já tínhamos lá uma série de mecanismos, instrumentos, né? Buscando alterações legislativas, buscando maior efetividade, tá? Então, para que você tenha uma tutela provisória, você tem que preencher requisitos, né? Que requisitos são esses, né? Além daquele requisito comum para qualquer tutela provisória, né, que é o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, a ideia de quê? De verdade daquilo que está sendo dito, a ideia de quê? De probabilidade, né? Então, além desse requisito, né, que está presente em todas as tutelas provisórias, né, ainda que analisado de forma sumária, né, não de forma exauriente, tá? Além desse requisito, nós temos também que ter um outro requisito, que é o periculo in mora, ou o perigo da demora, o perigo desse tempo do processo, né?
evitando causar esse dano marginal, né? Evitando causar um prejuízo maior ao jurisdicionado. Eu gosto muito da definição do Marinoni, quando ele diz que a ética da tutela de urgência consiste no sacrifício do improvável em benefício do provável. Acho que é uma frase bem interessante para a gente pensar essas tutelas, né? Que é isso mesmo que acontece no dia a dia. E, em termos práticos, o que eu posso dizer para vocês? Qual é o meu conselho, né? Para que haja a utilização correta desse instrumento. Na verdade, a lei, ela diz, você necessita de elementos que evidenciam o quê? A probabilidade do direito. Você necessita desses elementos que evidenciam essa probabilidade, né, do direito. Então, na verdade, o que você vai fazer na prática, né, no dia a dia, no seu processo? Você vai buscar o quê? Apresentar os argumentos, né, evidenciar aquela probabilidade através dos seus argumentos no seu pedido, né? Vai ter o quê? Buscando justamente o quê? Conectar aquele pedido, né, com a relação ali da tutela, né? Se for no caso, buscando a própria tutela final do direito, né? No caso do exemplo aí, que é um caso de tutela antecipada, né? Você vai juntar todo o argumento que evidencia essa probabilidade daquilo de implicar na própria tutela final do direito, né? E com isso você vai juntar o quê? As suas provas, os detalhes, mesmo que você ainda não esteja no momento de produção de provas, você está ainda no início do processo, ainda antes de iniciar a petição inicial, tá? Mas o que você já tem ali de argumento, né? O que você já tem ali de provas deve ser bem evidenciado, né? As presunções, né, devem ser delimitadas. Para quê? Para que o juiz vá num raciocínio, né, pelo caminho que ele tem que percorrer, né? E ele verifique naquele momento ali inicial, numa cognição sumária, o quê? Isso pode ser verdade, né? Dessa forma como está aqui exposta, os argumentos que estão sendo utilizados, junto com as provas aqui que nós temos, isso pode ser verdade, né? Então, essa ideia é o que a gente tem que ter na prática. Entender isso é você fazer, na verdade, operacionalizar o princípio da cooperação, né, proposto aí pelo CPC atual, que é a ideia de você cooperar no processo, né, a ideia de você ajudar a elucidar, né, as questões ali relacionadas ao processo, tá? Além da boa-fé processual. Então, além disso, né, a situação concreta ali de perigo, né, porque se a gente está falando de tutela provisória de urgência, a gente está falando de uma questão em que há dano e perigo ali ao direito, ao processo, de uma forma geral, né? Então, essa situação concreta, ela tem que ser explícita, né? Ela tem que ser tratada, né, de uma maneira bem clara, né? E esse dano, ele pode ser prejudicado se não houver o deferimento daquela tutela, esse direito, né? Pode haver um dano aí a esse direito. E foi por isso, justamente, como eu havia já falado, que foi introduzido em nosso ordenamento jurídico, em 94, aí, no Código de Processo Civil, né? Não de uma forma geral, mas no Código de Processo Civil, em 94, a tutela antecipada, né? A tutela antecipada no nosso ordenamento jurídico, né? Isso por quê? Porque, no caso, existe o quê? A legislação, né? Marinoni também fala isso, que a legislação em si, processual, ela tem que permitir ao cidadão, né, que ele não seja prejudicado pela demora do processo, né? E por isso diversas outras questões, né? E por isso também o novo Código de Processo Civil, né, buscando o quê? Ultrapassar um desses obstáculos, que é a morosidade, né? Ou outro obstáculo, que é a insegurança jurídica, né? Então, isso foi uma conquista, né, legislativa ao longo do tempo, né, de reformas processuais até o novo Código de Processo Civil. Então, o que é essa tutela antecipada? Vamos agora fazer uma diferença dentro das tutelas provisórias. Nós vamos diferenciar a tutela provisória antecipada ou antecipatória da tutela provisória cautelar, né? Então, você vai lembrar com certeza do seu professor de faculdade, eu lembro do meu, e eu sempre lembro, né, que ele falava tudo que é cautelar não é satisfativo, ou seja, a tutela cautelar não é satisfativa. Né? Isso já se falava, né, antes, se discutia, inclusive. E a tutela antecipada, ela veio justamente para quê? Para poder garantir essas questões de natureza satisfativa, quando você tem que o quê? Antecipar um provimento o quê? Jurisdicional, né? O jurisdicional fim, que vai ser lá
quando tiver o quê? A sentença. Né? Mas como a gente vai esperar até ter a sentença? Quantos anos isso vai levar? O que fazer nesse período? Né? Para tentar resguardar um direito aí e resguardar que não haja um dano ali maior ao jurisdicionado. O dano sempre vai haver, né? Com um processo, provavelmente, para alguma das partes. Então, na verdade, aqui, essa tutela ela vem para isso, para tentar o quê? Antecipar esse provimento final, seja total ou parcial, né? Seja lá nas tutelas relacionadas a direito do consumidor, em que você está discutindo uma cláusula contratual ou uma relação jurídica que você acha que não existe, uma inexistência de relação jurídica em que seu nome foi negativado, né, no cadastro de devedores. Você vai buscar o quê em tutela antecipada? Tentar parcialmente, porque não é o objeto total, tirar o seu nome, retirar o seu nome do cadastro de devedores. Então, você vai antecipar, porque aquilo vai te causar um grande prejuízo, esperar até o final da demanda. Né? Então, essas questões, elas foram trabalhadas aqui buscando essa efetividade do direito. Né? Então, por intermédio dela, o juiz ela profere uma decisão interlocutória no curso do processo. Né? Então, essa tutela antecipada ela é dada através de uma decisão interlocutória no curso do processo, que vai consistir justamente em quê? Em antecipar os efeitos que só seriam alcançados quando da sentença. Tá? Então, a tutela antecipada é isso. Ela pode acontecer o quê, gente? De forma incidental, essa eu sei que a maioria que está aqui me assistindo, a maioria dos colegas, né, dos advogados, dos alunos, né, que já militam na área, ou estagiários, já sabem manuseá-la, né? Que é aquela tutela comum, aquela que a gente pede na inicial, né? Com pedido de tutela antecipada, né? Ou no curso do processo, quando surge uma questão de urgência, né? Ela é a incidental, né? Por exemplo, em vários processos que estão aí na justiça, né, em andamento, a gente pode pedir uma tutela antecipada incidental, né? Diante da pandemia, em um processo surge uma questão ali. E, na verdade, não precisa ser nem uma questão que não foi avaliada. Você, às vezes, já até pediu uma tutela provisória de urgência antes, tá? Mas, na verdade, ela não foi entregue, não foi dada, não foi concedida, porque muitas vezes o juiz não visualizou a questão ali, por exemplo, do periculum in mora, né? E agora, diante do coronavírus, da pandemia, você consegue vincular ali essa questão, provar aquela questão do perigo da demora do processo, né? Então, nesse caso, mesmo já tendo sido analisada uma tutela provisória antes, porque ela pode ser revogada, dada, mudada a qualquer tempo, justamente porque ela é o quê, gente? Provisória, né? Você pode justamente fazer um novo pedido, né? Requerer a reanálise da tutela pelo magistrado, objetivando justamente essa concessão, tá? É lógico que não é de uma forma desregrada, de uma forma desmotivada, né? Até tem um exemplo aqui, que foi até uma colega lá, aluna, né, da pós-graduação civil, de processo civil de Macaé, né, que até estava tirando uma dúvida, tentando discutir um pouquinho comigo sobre essas questões, né, que estão aí surgindo sobre pensão alimentícia. Né? Muita gente sofreu redução do salário por conta da pandemia. Né? E, então, o judiciário ele está tendo, né, diversas demandas, né, relativas a essas questões, a revisão, né, de pensão nesse momento. E se for até momentânea, né, a gente pode até pensar em uma tutela provisória, justamente de urgência, né, para quê? Para reduzir, né, esse valor da pensão, tendo em vista a redução do salário do alimentante, né? Então, isso já foi, inclusive, deferido em diversos tribunais. Aqui eu trouxe um exemplo da Justiça de Minas Gerais, que trouxe aí a decisão, né, ressaltando justamente essa questão relativa ao coronavírus, a redução do salário da pessoa. Tá? Então, nós temos aí diversos julgamentos, todas as notícias e processos que nós estamos analisando aqui, a gente está em referência nesse material no final dele, tá? Depois eu posso até disponibilizar. A tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, né, ela é importante, é lógico que a gente não tem como esgotar, né, o nosso tema hoje de procedimental, né, das tutelas provisórias, mas eu posso já falar para vocês que ela tem um procedimento diferenciado, né, justamente porque ela é o quê? Ela é uma tutela que surgiu aí, né, agora no novo Código de Processo Civil, né, com legislação totalmente nova, né,
artigos relacionados ao seu procedimento, artigos novos, né, que não tem equivalência no código antigo, que vão tratar justamente de como vai ser manuseada, né, como vai ser tratada essa tutela. Né? O que ela é, na verdade? Ela é uma tutela antecipada. Então, por ser uma tutela antecipada, ela é uma tutela provisória antecipada, né, requerida em caráter antecedente. É esse nome mesmo, gente, esse nome grande. Muita gente já bota tutela provisória em caráter antecedente, né, porque às vezes tem também a fungibilidade que pode existir entre uma tutela e outra. Mas muita gente abrevia o nome, né? Mas o nome correto é tutela provisória de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente. Né? Então, se você já vai ter esse requerido em caráter antecedente, antecipada, requerido em caráter antecedente, o juiz, o julgador, né, e os seus auxiliares lá já vão olhar para o processo entendendo que aquilo ali tem que ser processado conforme os dispositivos equivalentes, né, àquela tutela. Né? Então, na verdade, quando essa urgência, o código diz, né, contemporânea à propositura da ação, a petição, na verdade, você não vai fundamentar ela toda, não vai fazer uma petição normal, comum. Você vai fazer o pedido de quê? De tutela antecipada. Você vai fundamentar esse pedido de tutela antecipada. Pode ser que você não tenha tempo de pegar o contrato, né, de plano de saúde, você não tem em mãos para analisar, né, o que você tem lá é a negativa do plano, com a pessoa internada, com a carteirinha, com os valores pagos, né? Então, você tem uma série de documentos que você vai juntar para a probabilidade do direito. Mas você ainda não pode verificar se você vai pedir cancelamento, resolução, revisão de cláusula contratual. Você ainda não sabe, você não pegou o contrato. Então, você tem aí a possibilidade desse tipo de tutela. Né? O Código de 73 não fazia previsão desse tipo de tutela. E diante da pandemia, da situação atual do coronavírus, eu separei alguns exemplos aqui. Esse caso aqui foi uma tutela antecipada em caráter antecedente, né? Para quê? Para que ocorresse ali, né, não sei em qual estado foi esse, mas depois no nosso material tem, né, uma ação civil pública, justamente para quê? Né, para que suspendesse os serviços aí, né, para que não suspendessem por inadimplência, né, os serviços de energia elétrica. Né, isso está aí, tendo algumas discussões também, inclusive no Rio de Janeiro, com relação à água, né, a gente está discutindo essas questões aí no judiciário, mas essa daqui foi um deferimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Esse aqui também foi, olha o nome que eles botam, tutela provisória satisfativa. Tutela provisória satisfativa dá a entender que é uma tutela provisória antecipada, né, de urgência em caráter o quê? Antecedente. Né? Isso aqui foi uma questão de condomínio, né, para que sejam suspensas assembleias, reuniões condominiais, tá? Também foi dado. E esse aqui foi o quê? Uma tutela também antecedente, né? Tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, tá? Para quê? Para determinar a suspensão, né, dos efeitos dos editais, no caso aqui, das medidas coercitivas, né, de fechamento, de funcionamento, restrições, né, de funcionamento de estabelecimentos, tá? Então, esses foram outros exemplos aí, tá? Tem que lembrar uma questão que eu acho muito importante, eu não vou falar de procedimento delas aqui, mas eu vou falar só sobre o prazo para quê? Para o aditamento dessa inicial. Então, o dispositivo legal, ele nos indica o quê? Que depois de concedida a tutela, a lei dá 15 dias ou outro prazo que o juiz fixar para você aditar. Aí sim você vai fazer o pedido principal, né? Trabalhar o mérito, trabalhar as provas, trabalhar tudo que você tiver que trabalhar no seu pedido principal ali, né? Aditando aquela tutela, tá? 15 dias. 15 dias é o normal que o juiz dá, mas no caso agora de questão de pandemia, de coronavírus, muitas vezes você não tem acesso ao documento que você tem que ter, então você pode até pedir uma prorrogação desse prazo para o juiz, tá? Uma dica aí. E, na verdade, se ele não conceder, preste atenção. Por quê? Porque você só tem 5 dias, no caso, para aditar a inicial, né? Então, sob pena de quê? De extinção sem resolução de mérito. Tá? Então, isso é um ponto que eu chamo a atenção, o tempo para aditamento, tá? Uma outra questão que eu não posso deixar de falar aqui para vocês, que é uma questão que ainda
que está sendo discutida, né, até na jurisprudência, né, sobre a questão da estabilização da tutela de urgência, né? O Código de Processo Civil, ele trouxe um instituto novo, né, para o nosso ordenamento jurídico. Ele, inclusive, diz que a tutela, né, quando, na verdade, não for interposto o recurso cabível naquela tutela, no caso, se a decisão é uma decisão interlocutória, o recurso cabível seria agravo de instrumento. Né? Então, no caso da outra parte não interpor esse recurso, não ir contra justamente aquela tutela, né? O que vai acontecer nesse caso? Né? Vai acontecer que vai haver um tempo, né? Então, a parte lá verifica, né, que foi dada a tutela. Depois de dar a tutela, se a outra parte não faz nada, né, o que vai acontecer aí, né? Vai acontecer a chamada estabilização da tutela de urgência, né? Então, lá, se não for proposta nenhuma ação de revisão, de mudança, inclusive o processo se extingue depois de 2 anos, né? Há uma extinção do processo nesse caso. Né? E é engraçado porque é uma extinção de processo, né? E nesse caso não faz coisa julgada, né? O próprio dispositivo diz não faz coisa julgada, né? Nesse caso não vai poder ser modificada aquela situação, né? Não vai poder voltar naquela situação se passar o tempo, mas não faz coisa julgada. Então é um instituto, eu falo que na verdade a pseudo coisa julgada, né? Na verdade material não tem essa coisa julgada, né? Então, é como se fosse, porque depois do tempo vai se fazer valer aquela tutela e vai ficar estabilizada. Né? Muitas questões relacionadas à internação, medicamento, cirurgia, né? Questões de saúde envolvem essas questões. Tá? Só que tem um detalhe, né? A jurisprudência, a doutrina, ela discute muito essa palavra recurso, restringir, né? Para somente através de recurso poder o quê? Impugnar essa decisão. Então, hoje, na doutrina e na jurisprudência, temos aí uma visão mais, uma interpretação sistemática e teleológica. O que é isso? Uma interpretação que engloba aí, na verdade, uma junção de conceitos, né? Então, não só através de recurso, mas qualquer impugnação, através da contestação, se for impugnada aquela tutela, através de um ato, né, uma petição de impugnação. Então, a jurisprudência ela vem ampliando, né? Diverge muito, mas vem ampliando esse significado de recurso. E uma outra situação que eu falo para vocês aqui, que eu tenho aplicado bastante nas minhas peças processuais, porque a gente se depara com situações em que você olha para a situação, você fala assim, nossa, tem que ter uma tutela antecipada, tem que ter aqui uma antecipação dos efeitos, seja parcial, total, dessa questão, e você fica preocupado porque você olha assim e fala, nossa, mas é dinheiro, é pecúnia, é questão que o juiz não vai dar. Ele vai olhar e falar que é o quê? Irreversível, muitas vezes. Então, a fundamentação do juiz para não dar aquela demanda é de dano o quê? Reverso. Tá? E isso causa um grande problema. Né? Então, o que você pode fazer nessas situações? Né? A minha dica aqui é que nessas situações você utilize dessa teoria do mal menor, né? Que a gente já tem aí trabalhado em algumas jurisprudências, né? Sobre esse assunto. Por quê? Porque o juiz ele vai ter que sopesar ali, ele vai ter que verificar, né, sobre quem recai ali o maior prejuízo, no caso. Então, você vai mostrar ali para o juiz, né, que o maior prejuízo, né, é para aquele jurisdicionado, que você busca a tutela provisória. Tá? Por quê? Porque ele tem que fazer uma análise bilateral, né, caso a caso. É uma questão de análise. Né? Então, o que vai acontecer? Existem conflitos ali, direitos que vão estar muitas vezes em conflitos, né? Como agora nós temos vários exemplos, vida, saúde, alimentos, que vai ter que haver um conflito, né, aparente entre esses direitos com outros, né? Que é o direito econômico, né? Que estão justamente pautados aí numa análise de quê? De razoabilidade e proporcionalidade. Né? Então, nós vamos utilizar da técnica da ponderação, o juiz vai ter que utilizar da técnica da ponderação, muitas vezes, entre esses direitos, para analisar, né, qual que vai preponderar. Então, vida, saúde, alimentos já está aí mais pacificado, né, nesse sentido. E aí, estender, né, uma medida provisória, né, mesmo que em tese irreversível, né, mas que excepcionalmente pode ser dada ali naquele caso. Inclusive, né, o Fórum de Processualistas
Civil, ele já tratava desse tema quando eles fizeram aí os enunciados, né, no 419. Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis, né? Já tinha esse enunciado, esse que eu uso, inclusive, nas minhas peças. Também uso o enunciado 25, né, da questão relacionada à irreversibilidade, porque eu já coloco assim mesmo, ó, em caráter excepcional, né, mesmo nos casos em que há irreversibilidade, né, a doutrina e jurisprudência sustenta que é possível a concessão de tutelas provisórias, né? Aí a gente trabalha um pouco dessa teoria. Trata-se da teoria do mal menor, né? Inclusive consubstanciada no enunciado 25, né, que justamente fala da concessão de tutela de urgência, cujos efeitos, né, possam ser irreversíveis, né? Então, ela pode ser dada. É lógico que você não vai trabalhar com isso de forma desregrada, né, de forma em todas as suas petições. Não, você vai analisar o caso, né, conforme o princípio da cooperação, você vai analisar o caso concreto e verificar aí se dá para aplicar essa teoria para ultrapassar essa negativa por dano reverso, tá? Então, uma outra dica aqui que eu dou também, que eu tenho utilizado bastante, então essa é uma dica da prática forense também, gente, é o seguinte: você utilizar de uma técnica de cumulação de pedidos, né? Eu tenho essa mania de usar nas minhas tutelas provisórias uma ideia de quê? De pedido principal e pedido subsidiário, né? Como uma questão prejudicial, né? Um vai prejudicando o outro, no caso, né? Então, se for concedido o pedido tal, né? Se não for concedido o conhecido pedido principal, que seja concedido o outro pedido. Então, você vai do maior para o menor, né? Nesse sentido, né? Tentando objetivar aí uma maior segurança, né? Para o juiz, dar uma maior segurança para ele deferir aquela sua tutela, né? Então, isso é bem importante aqui orientar, né? E aqui, nesse caso, você faz o seguinte: você faz primeiro o pedido da concessão liminar, né? Ou seja, aquela tutela antecipada, por exemplo, tutela provisória de urgência antecipada, né? Então, você faz isso, ou até em caráter antecedente, de forma liminar, sem ouvir a outra parte, não ouvir a outra parte. Você pode fazer assim. Ou, se não for concedida dessa maneira, que seja ouvida a parte para dizer sobre isso e isso, ou que possa marcar uma audiência de justificação. Isso não vai ser o caso agora, que vai estar mais difícil, né, realizar a audiência, né? Então, que a outra parte fale, né, e depois Vossa Excelência decida, né, sobre aquela tutela, né? Então, diante da nova negativa, até pedir cautela, porque às vezes tem certas situações que a gente tem que pedir, né, uma caução, tá? Então, essas são dicas aí de utilização da tutela provisória de urgência antecipada, incidental ou caráter de urgência, tá? Ou caráter antecipado, né? Que é o nome dela mesmo, né? E agora a gente vai ver umas questões, né, para diferenciar desse tipo de tutela antecipada, né, a tutela cautelar, né? A tutela cautelar já é antiga no nosso ordenamento jurídico, não é nenhuma novidade, né? Só que ela vinha no nosso Código de Processo Civil, né, no livro próprio de processo cautelar, tá? Então, ela não tem natureza satisfativa. Tudo que satisfaz não é cautelar, né? O meu professor já falava isso na faculdade, né? E tentava explicar para a gente por que algumas cautelares estavam lá e satisfaz, né? Então, agora a gente já consegue explicar para o nosso aluno a mudança, a diferença, né? De uma para outra, e a fungibilidade que pode existir, às vezes, né, entre uma e outra também, né? Então, o próprio dispositivo legal, ele traz essa fungibilidade. Possibilidade de usar uma e dar outra, isso é fungibilidade. Então, na verdade, essa tutela cautelar, ela não satisfaz. A tutela cautelar, ela vai garantir o quê? Que aquele bem chegue ao final do processo, ela vai garantir, né, na verdade, vai dar uma resposta, né, que seja útil ao processo, né? Ela vai instrumentalizar, ela vai, na verdade, assegurar, cautelar o próprio processo, né? Eu falo que ela serve para o processo e a antecipada serve para o direito material, né? Isso não é uma regra absoluta, mas é o que, às vezes, a gente consegue diferenciar, né? Então, essa tutela, na verdade, ela sempre foi utilizada, né? Nós temos ela desde o Código Antigo, inclusive na sua forma antecipada, em caráter antecipado, incidente ou em caráter antecipado,
tá? E agora nós temos ainda a determinação, né, o código, todo um procedimento, diferenciando a tutela cautelar antecipada da tutela em caráter antecedente da tutela antecipada em caráter antecedente. O procedimento é diferente, tá, gente? Não vou poder analisar o procedimento aqui hoje, em outro momento talvez, mas os prazos, as respostas, né, elas são diferentes aqui de uma para outra, tá? As tutelas cautelares, elas não garantem a si mesmas o quê? O próprio direito. Elas vão assegurar o resultado útil do processo, né? Há uma relação aí de interdependência normalmente, né? Então, dessa forma, elas se distinguem, né? Porque a tutela antecipada, ela vai justamente o quê? Servir, né? O seu serviço é para o processo, a forma de servir, né? É ao direito processual, a tutela cautelar. E a tutela antecipada, ela vai servir ao próprio direito material, tá? Então, é uma forma que eu diferencio aí, que eu chamo a atenção para vocês. Exemplos aí que nós podemos utilizar agora, né, nesse período aí de suspensão dos prazos, né? A tutela cautelar antecedente, inclusive, né? A tutela cautelar que vai vir até antes do processo, só com pedido de cautelar, né? Pode determinar bloqueio de bens, busca e apreensão de coisas, né? Assegurar também a produção, né? De alguma prova, de algum bem, né? E também pode ser de forma incidental, né? Então, é uma possibilidade de utilizar aí dentro das exceções de suspensão de prazos também, além da antecipada, a cautelar, tá? Então, gente, eu fiz uma coletânea aí de alguns julgados para vocês, né? E de algumas notícias, e essas notícias estão aqui, né? Em links, né? Para que você possa ter esse material de apoio. Eu posso pensar em uma forma de disponibilizar, né? Para vocês, a gente pode pensar nisso. Mas quem quiser aí também, temos os links, né, de acesso aí às nossas material e também julgamentos, né, notícias que foram vinculadas aí nesse conteúdo, tá? Chamando atenção também aqui, né, com relação a material de apoio, com relação ao material de estudo, né, o Fórum Permanente de Processualistas, que foi aquele que eu falei do enunciado, por exemplo, que eu dei o exemplo do enunciado 419, tá? Tem aqui, não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória, né? E temos também os enunciados, né, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, né, que é aquele artigo que foi o enunciado 25, que eu li, né, do EFAM, e das jornadas também de direito, né? Então, aqui nós temos esse material para aprofundar um pouco o conteúdo, né, além das nossas referências, né, de alguns livros, né, que eu estou lendo, né, nesses dias aí de quarentena, aproveitando para ler o livro do Marinoni, que eu já tinha comprado há um tempo, já tinha lido uma vez, estou lendo de novo, né, que é a tutela de urgência de evidência, né, que fala justamente sobre essas soluções processuais a minha Bíblia, né, de processo civil, que eu chamo, do Alexandre Câmara, além dos outros que eu sempre falo nas minhas aulas, né, as doutrinas que a gente utiliza aí para fazer uma petição muito bacana, uma petição bem fundamentada, um recurso, tá? Então, gente, é isso que eu queria tratar com vocês aqui hoje, né, falar um pouquinho, dar um pouco de dicas, né, de utilização desse instituto, né, da tutela provisória, né, de urgência, né, no caso, seja ela antecedente ou cautelar, em caráter incidental ou em caráter antecedente, tá? Então, foi essa visualização que eu queria que vocês tivessem aí dessas tutelas provisórias, né? Espero que tenha sido proveitoso o nosso encontro, com certeza gostei muito, então vou pedir mais, né, vou querer gravar outros vídeos para vocês, né? Porque eu acho que, eu sempre falo que a base, né, a estrutura, a questão teórica, né, ela é muito importante, né, para o estudo do direito, né, para o advogado. Muitas vezes a gente está no dia a dia, a gente não tem tempo de aprofundar o conhecimento nos livros, né, na doutrina, mas é importante, né, a gente aprofundar cada vez mais e diante das novidades aí, inclusive que vem com as questões, né, os conflitos que vão surgir agora, né, com relação ao coronavírus, à pandemia, nós temos que ter atenção especial, né, ao estudo desses assuntos, né, e aprofundar o conhecimento aonde? Nas
questões relativas à tutela, tá? Então, foi isso que eu queria falar com vocês. Um grande abraço para vocês. Até o próximo encontro.